Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, Goblins. Pequenas encarnações de ódio e tremedeira, tipo Pincher, e criaturas insanamente populares no Magic. E após muitos pedidos ao longo de 2022, eu resolvi testar algo diferente e fazer o meu primeiro guia de estratégias tribais aqui para o canal, focando dessa vez nos Goblins. E de brinde, fica até o final, pois a gente vai ter um deck ultra budget para acompanhar esse caos todo. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de explicar umas pequenas coisas sobre o vídeo. Para começar, eu vou explicar um pouco do background da tribo no jogo e mostrar quais são os comandantes que eu gosto muito para montar um tribal de Goblins. Em seguida, eu passarei pelas minhas cartas budget favoritas, que são Goblins, e depois alguns upgrades que você pode fazer. Pois afinal de contas, apesar desse ser um guia de Goblins budget, nada impede que você compre alguns que são mais caros e mais fortes depois. E eu acho importante mencionar quais são esses Goblins que eu gastaria dinheiro primeiro para comprar. E por fim, vamos dar uma espiadinha rápida numa lista do mais popular comandante de Goblins de todos os tempos, com duas versões, uma normal e, que nem eu disse, uma ultra budget. E um aviso, infelizmente. Eu não sei quantos de vocês já sabem, eu já mencionei isso antes, mas eu sou universitário. E, infelizmente, eu tô naquele processo de fechamento de semestre que quem conhece sabe o quão difícil é. Então existe a possibilidade, não é certeza, de que eu foque em vídeos mais simples como esse por algumas semanas. Mas, que nem eu disse, não há nada que foi decidido ainda. Peço compreensão de todas e todos, e sem mais enrolação, vamos então para a primeira parte. Goblins são um tipo de criatura usado para cartas de Magic the Gathering que descrevem uma pequena raça de criaturas humanoides, frequentemente encontradas vivendo em cavernas subterrâneas em áreas montanhosas nos planos do multiverso. Cartas com esse tipo de criatura apareceram pela primeira vez logo em Alpha. A gente tinha a Brigada de Balão do Goblin, o Rei dos Goblins e os Goblins Saqueadores do Mons. E os Goblins geralmente são retratados na história como criaturas de baixa inteligência e especial talento para tomar más decisões. Mas muitas vezes demonstram uma certa engenhosidade, meio louca, né? Mas que faz sentido de certa forma. E com frequência até mesmo uma afinidade por artefatos, criando as geringonças mais loucas. E assim como elfos e zumbis, os Goblins parecem ser abundantes no multiverso, de forma que é mais fácil lembrar todos os planos que não têm Goblins do que os que são lá desses pequenos terrores. E na maioria dos planos, eles são alinhados ao vermelho e são a raça característica dessa cor. No entanto, eles aparecem em todas as 5 cores do jogo, principalmente quando você pega os papões de Lorien, que são pretos, e os membros da guilda Izzet e Boros, que vivem em Ravnica. E falando dos planos em si, é incrível o quanto a rica construção de mundo do jogo levou os Goblins a tomarem formas e designs diferentes que refletem seus lares. Em Alara, por exemplo, os Goblins são criaturas pequenas e bárbaras, que não possuem esse lado mais bobo e trapalhão da maioria dos outros Goblins, e eles vivem para idolatrar os seus deuses dragões em Jundia. Agora, já em Dominária, para cada continente a gente vê uma variedade de Goblin, indo do Goblin comum de Jamuraá, que é o que você esperaria de um Goblin, né, verde e tudo mais, indo até os bizarros Ox, que vivem em Shiv. Em Eldraine, nós temos os famosos Barretes Vermelhos, Goblins pálidos que atacam em bando com violência desmedida e uma grande sede de sangue. E em Kamigawa, a gente vê um dos meus favoritos, os Aki, que são um exemplo de design bem interessante. Eles são extremamente territoriais e obcecados com fogo e travessuras. Porém, em aparência, os Aki são baixinhos, né, com uma cor marrom lama, o que contrasta bastante com o verde, que é normal dos Goblins. E eles possuem olhos redondos, narizes pontudos, mãos de 3 dedos com garras compridas e chifres curtos saindo de suas sobrancelhas, que formam padrões que variam de Goblin para Goblin. E o mais interessante, no entanto, é que apesar de não serem tartarugas como os Kappa, eles têm cascos com espinhos em suas costas. E não acho que por conta da pequena inteligência desses carinhas, eles ficam apenas agindo de fundo, pois nós já tivemos uma cota de personagens Goblins importantes na lore também. Squee, o integrante da Bons Ventos, é um ótimo exemplo, sendo um misto de alívio cômico com uma certa profundidade até filosófica às vezes, que vem do dilema de sua imortalidade. Slobat, que foi um personagem importantíssimo para a lore de Mirrodin, pré-Phyrexia, ajudando a derrotar o tirano Menarca e a restaurar a vida que foi tomada daqueles que moravam no plano. Ou até mesmo Krenkor, o nosso comandante da vez, que lutou na Guerra da Centelha contra os exércitos de Bolas.
E falando em Goblins especiais, vamos começar o Guia de Goblins para Commander com a primeira pergunta que você deve se fazer. Qual vai ser o meu comandante da tribo? Eu vou te falar, haja variedade, hein? E assim, tá certo que no fim das contas, todos os Goblins são algum tipo de sabor, né, de flavor, de fazer criaturinha, que são individualmente poucas importantes, mas que juntas causam um grande estrago. Porém, se você quiser ir, por exemplo, no estilo mais tradicional de tribal de Goblins, um mono-red, eu gosto muito, por exemplo, da Pashalik Mons, que é uma comandante Goblin que pode ser tanto um aristocratas, que vai sacrificar as suas próprias criaturas para dar dano, e que pode facilmente combar infinito fechando o jogo de maneira eficiente, ou tem, por exemplo, o Krenko novo também, que eu já joguei contra várias vezes, e eu vou te contar, faz um estrago danado. É só você dar aqueles buffs baseados no número de criaturas que você controla e dá-lhe lapada. A gente também tem a Azada, moedora de Edros, que particularmente seria a comandante Goblins Mono-Red que eu faria, pois ela faz um deck Full Storm Spellslinger danado, que dá pra usar umas sinergias de Goblin bem bacanas no meio. E por fim, né, o Krenko antigo, que eu não vou falar muito a respeito ainda, pois que nem eu disse, ele vai ser o nosso comandante do vídeo. Agora, caso você queira inovar no seu flavor de Goblins, você pode fazer um deck de Goblins de 2 ou mais cores e incorporar suas estratégias multicoloridas para trazer uma variedade maior. Para cumprir esse papel, a gente tem comandantes como as duas Mosto, onde a primeira, que é a que tem preto, traz aquela resiliência para a estratégia, voltando seus goblins que morreram para sua mão e mantendo o gás do seu jogo. E a gente tem também a Mosto Verde, que em vez de manter o gás, né, ela pisa no acelerador e foca na explosão da estratégia como um todo. Sabe, aquele negócio meio que ou vai ou racha? Até porque é simplesmente muito forte você poder, por exemplo, dobrar uma spell que cria 3 goblins e criar 6. E aí você faz, sei lá, um overrun e passa o carro em cima dos amiguinhos com +6/+6 e atropelar. E falando em vantagem de cartas Rakdos, né, com a Mosto, a gente tem também o que eu chamo de Cassino de Goblins, que é o Grenzo, onde você pode pagar 2 para revelar o fundo do seu deck e colocar um Goblin assim no campo de batalha. Eu chamo isso aqui de Cassino de Goblin porque é literalmente isso, sabe aquelas máquinas americanas que você puxa o braço da máquina e pode sair um prêmio? Pois é assim que ele funciona. E, meu irmão, é legal pra caramba. E por fim, a gente tem uma opção bem baratinha, porém surpreendentemente parruda, que é o Grangully, que adiciona uma reviravolta interessante de marcadores +1/+1 junto da sua sinergia de Goblin e ainda provém um buff que dura pra sempre. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Ok, agora supondo que você já escolheu o seu comandante, o que não é particularmente difícil, pois nenhum desses comandantes é absurdo de caro. Próxima pergunta: quais são os goblins baratinhos que você deve usar nos 99? E assim, eu sei que pode parecer que eu tô igual um disco arranhado hoje, mas de novo a gente tem várias opções aqui. Ao todo, são 404 goblins que valem no formato do Commander, sendo que apenas 50 deles custam mais do que $1, deixando a gente com a vasta maioria deles para ser utilizados por pouco dinheiro. Inclusive, fica aqui a minha observação, que a maioria desses goblins caros, né, caros entre muitas aspas, que estão fora dessa filtragem que eu fiz de menos de $1, nem fazem diferença tanto para a estratégia tribal em si, e são somente boas criaturas que calham de ser goblins também. Mas que nem eu disse, ou você pode ignorar ou deixar para comprar essas figurinhas depois. Então, por ordem de custo, né, 1, 2, 3, 4, etc., eu vou falar aqui quais são as minhas opções favoritas de goblins vermelhos, que são, né, os goblins que vão na maior parte das estratégias. Eu foquei nisso. Então na curva 1, a gente tem o Goblin Ensandecido, que traz um tema comum entre os Goblins, que é impedir que criaturas bloqueiem. E esse aqui é provavelmente o meu favorito, pois apesar de você precisar pagar sempre, ele é repetível e não precisa virar exclusivamente para ativar essa habilidade. Logo você pode atacar e ainda por cima tirar aquele bloqueador favorável do oponente. Cirurgião Goblin, mais um tema dos Goblins, né, que é o sacrifício de suas criaturas. Nenhum Goblin é importante o bastante que ele não pode ser substituído, né? Esse é o flavor. Logo, você não deve se preocupar em perdê-los. E esse aqui é bem bacana, pois na prática a gente tem goblins que são mais importantes que outro, e esse aqui protegem esses goblins à custa de outros goblins.
Motivador Goblin, inclusive desafio pra ficar maromba em 2023, faz uma flexão toda vez que eu falar Goblin nesse vídeo, né? Que é um carinha show pra aumentar o tempo do deck. E quando eu digo tempo, não é literalmente tempo de partida, é tempo, é ritmo do deck. E ele permite que ambos os Krenkos, né, que são comandantes populares de Goblin, funcionem no turno em que eles entram. Gatuno Impulsivo, uma máquina que não somente vira mana quando morre, mas que também pode nos gerar 2 ou mais Goblins com a sua habilidade de bis. Essa aqui é uma carta bem puxada para 1 mana e é ótima para corrigir a falta inerente de vantagens de cartas que os Goblins possuem, pois essa aqui meio que é 2 cartas em apenas uma. O Prospector de Skirk, outra máquina completamente insana que vai transformar os seus Goblins em mana. E esse carinha aqui sai do controle extremamente fácil. E quando os nossos Krenkos da vida entram em uma massa crítica de fichas, né? Você tá gerando, sei lá, 6, 7, 10 fichas por turno. Essa carta aqui se torna uma fonte de mana de quantidades quase arbitrárias. Partindo para a curva 2, a gente tem o Goblin do Grito de Guerra, que não é uma carta de Hearthstone, apesar de ter Grito de Guerra, né? Mas que sim garante mais 1/0 e ímpeto para o seu time sempre que você ativa ele. O que inclusive funciona muito bem em sinergia com a sua habilidade que cria fichas baseadas num limiar de poder das nossas criaturas. E esse bicho aqui é o Pipoco. Por 2 manas 2/2 ele tá muito bem na curva pro early game e é bem útil até no late game, pois a gente pode, por exemplo, virar o Krenko e ativar essa habilidade aqui ainda no combate para tornar os Goblins recém-criados em atacantes. Oráculo Habitante do Escuro, uma criatura que converte criaturas em vantagem de cartas e é relativamente seguro de ser utilizado, mesmo com essa limitação de poder jogar as cartas só nesse turno, pois a nossa curva de mana e curvas de mana de deck de Goblins são bem baixas. Cratereiro Goblin, que é um amiguinho caótico levemente subestimado, que serve para remover permanentes incolores, ou seja, artefatos, Eldrazi e esse tipo de coisa, ou para causar 2 de dano. Eu uso essa criatura aqui muito na minha Winota, na verdade, né? Eu devo dizer que a remoção sempre se sobressaiu bastante, funcionando em mais ocasiões que eu esperava e principalmente nessa parte de destruição incolor. Você tira uns artefatos importantes da frente. Enxergador Goblin e Forragem de Dragão, que são 2 Goblins pelo preço de 1. Bando de Guerra Goblin e Ataque da Mini Horda, que são 3 Goblins pelo preço de 1. E Fomentador de Guerra Goblin, mais um efeito de pump que não nos priva de atacar e que inclusive só funciona no ataque mesmo. E vale mencionar que, caso você não tenha experiência com decks de Goblins, né, nunca jogou com ou contra, as suas criaturas vão estar atacando 90% do tempo. Logo, não faz mal que esse buff só funcione no combate, atacando. Gorogoro, discípulo de Hyusei, de novo, mais ímpeto para o nosso deck para ele se tornar hiper agressivo. Marechal de Guerra Mog, um carinha que faz altas fichas e não importa de ser sacrificado. Apesar de que eu acho que, honestamente, as pessoas deveriam prestar mais atenção, pois às vezes é legal pagar o custo de echo dessa carta, pois aí você continua tendo 2 bichos na mesa, a ficha que ele cria quando entra e ele, porém uma dessas 2 criaturas vai deixar uma ficha para trás num board wipe, já ajudando a reconstruir. Partindo para a curva 3, a gente tem Traficante de Armas, uma fonte de remoção repetível que independe de termos vários Goblins, a gente só precisa ter um Goblin para ser sacrificado, o que torna essa carta surpreendentemente consistente. Incinerador da Palma Cravejado, que agora sim é um Goblin que é mais inconsistente, mas que pode causar um dano lascado, o que acaba compensando muito no fim das contas, pois ainda por cima ele compra uma carta quando a gente recicla. Goblin Lança Correntes, um antigo terror do formato padrão, que serve para limpar exército de saprófita, de bichinho, até de outros Goblins, né? E para tornar bloqueios uma coisa mais difícil no turno que ele entra, pois todas as criaturas já terão um ponto de dano assinalado às suas resistências. Logo é mais complicadinho ficar blocando tudo. Rei Goblin, que é puro pump e evasão, logo há muito o que se gostar aqui, né? Matrona Goblin, que agora sim é uma beleza, pois tutora qualquer Goblin para nossa mão, o que no mundo ideal costuma ser, sei lá, o Cirurgião Goblin para proteção, até porque ele custa só 1 mana, né? Logo é bem fácil jogar em seguida, ou ela tutora um dos nossos lords. O Rei Goblin que eu falei, por exemplo, é uma beleza para dar evasão, caso você já tenha, por exemplo, uma board grande o bastante. E falando em lord, Comandante de Guerra Goblin, que não somente dá ímpeto para o nosso time, mas ele também reduz o custo de tudo em 1, tornando ridiculamente mais simples de você degringolar uma match.
Guerrilheiro Imprudente, que apesar de custar 3 lá em cima e 2 no surto, a gente geralmente acaba fazendo o gasto de 4 ou 5 manas para jogar ele, pois a gente precisa fazer uma mágica antes. E caso isso seja possível, e é bem possível, não é nem um pouco difícil, a gente então tem um combo padrão aqui, né? De aumento de poder, mais ímpeto. Squee, monarca discutível, que já tem ímpeto e cria fichas, e tem como se fosse uma habilidade de escapar para voltar do cemitério, logo ele é o pacote completo para você desenvolver a sua board. Apesar de que pode ser sábio manter ele na mão para reconstruir após uma limpeza de mesa. Partindo para a curva 4, Beetleback Chief é uma carta super eficiente em construir board, criando 2 fichas quando entra. Logo não há muito que se vê aqui, né? Ela faz só isso mesmo, mas eu te garanto que é uma carta que simplesmente presta muito mais serviço do que parece. Líder Revolucionário Goblin, que com 31 Goblins no nosso deck tem grande chance de nos comprar de 1 a 2 Goblins, fazendo dele uma cantrip 2/2 com ímpeto. Goblin Velocista de Armadilhas, que pelo menos para mim sempre criou de 1 a 2 fichas, né? É o que é mais fácil de acontecer, o que torna ele um excelente criador de fichas turno após turno. Bem legal. Ib Halfheart, estrategista Goblin. Uma lenda que pode sim criar 2 fichas de Goblin 1/1, apesar de que eu acho que ninguém ou quase ninguém faz isso no Commander, mas que tá aqui principalmente pois dá uma travancada no combate, fazendo com que os nossos Goblins causem 4 de dano a seus bloqueadores. E esse efeito é tão bom quanto parece. Ele não é super incrível, oh meu Deus, mas ele dificulta bastante que os nossos oponentes bloqueiem tudo, fazendo principalmente com que as fichas 1/1 passem com tranquilidade. Excita Multidão, um Goblin bem subutilizado, pelo que eu já reparei, que pode buffar o nosso time em 1 de ataque. Ou mais, com relativa facilidade, inclusive. E inclusive também, como sempre, fica a observação que, igual outras cartas, né, o Excita Multidão diz que ele aumenta criaturas atacantes. Logo você pode crescer o time de algum oponente seu para fazer aquela politicagem e matar um outro oponente em comum. Veterano das Saraivadas, pois eu acho que compensa utilizar essas formas menos eficientes de remoção, menos eficiente, por exemplo, do que uma instantânea, se for pra gente ter um Goblin de brinde, o que avança a nossa board. E por fim, a curva 5, e a gente tem apenas 2 criaturas nela. Os Umbrígeos Goblins, que vão pagar pelo seu custo mais elevado conjurando uma spell nossa, o que pode ser uma compra de cartas, pode ser uma remoção, etc. E o Comandante do Grupo de Cerco, que eu acho que é um dos Goblins mais clássicos de todos. Ele nos cria uma board inteira de uma vez, com 4 Goblins, incluindo a si mesmo, e pode remover permanentes. Logo mais daquela remoção extra que eu já disse que eu gosto. Ok, vamos então para a última parte do vídeo. Agora que você já tem o seu comandante e tem os seus Goblins, como que você monta o seu deck? Bom, isso muda muito de comandante Goblin para comandante Goblin, pois que nem eu disse, alguns querem sacrificar a sua mesa inteira, enquanto outros querem sentar porrada. Para exemplificar um deck de Goblin aqui, eu construí uma lista budget de Krenko, chefe da turba, o comandante mais popular de Goblins e provavelmente mais poderoso também. Por 4 manas, a gente tem uma criatura lendária Goblin Guerreiro, que tem a habilidade de vira essa criatura, crie X Goblins 1/1 vermelhos, onde X é o número de Goblins que você controla. E com o Krenko aqui em específico, é vital que utilizemos várias fontes de ímpeto, pois como os nossos Goblins são exponenciais, cada turno que a gente começar mais cedo a ativar o nosso comandante já ajuda muito a degringolar a partida. Eu utilizei múltiplas formas de vantagem de cartas aqui, porém eu dei preferências por aquelas cartas que nos dão um respiro temporário, mais do que aqueles motores de compra contínua, que compra um a todo turno, pois esse deck, querendo ou não, é um deck rápido. E num deck rápido, a última coisa que você quer é alguém destruindo a sua mesa enquanto você está esperando para comprar uma carta só turno que vem. Para a aceleração de mana do deck, a gente tem 12 cartas, variando entre níveis diferentes de eficiência, pois com a curva tão baixa, não é preciso se preocupar com eu vou usar só as pedras de mana mais eficientes, pois no geral, é possível que até os seus terrenos sejam o suficiente para a partida. Logo, eu usei algumas acelerações que custam mais mana, mas que também nos provém mais vantagens. E é claro, a gente ainda tem algumas pedrinhas de mana de custo 2, custo 1, Soul Ring, essas coisas. E por fim, temos múltiplas fontes de fichas, que são o backup pro Krenko e que também conseguem amplificar o Krenko. Logo, são cartas que são boas em todos os momentos do jogo. E é claro, também temos efeitos para aumentar o ataque de nossas criaturas. E vale lembrar que com um deck que tem tanta ficha de criatura na mesa, aumentar o ataque em apenas 1 ou aumentar em mais 2 pode ser vital por si só. Mas
e sobre o deck Ultra Budget, hein? Eu mencionei várias cartas mais carinhas aqui, então certamente não é esse, né? Bom, que nem deve ter dado pra reparar, o Krenko é estúpido. Porém, tem algo bem inteligente sobre ele, que é mesmo que os goblins mais terríveis, mais ruins, né, ainda contam para sua habilidade. Logo, não é uma péssima ideia utilizar goblins que são mais baratos de mana e de dinheiro, que vão servir de qualquer forma para a habilidade do Krenko, né, e economizar uma grana sim. Eu não vou entrar nos detalhes, pois esse vídeo já deve estar ficando grande, mas não foi necessário utilizar somente os goblins absolutamente horrorosos, pois em grande parte o design de Magic tem sido tão puxado nos últimos anos que a gente já tem goblins que custam pouco mana e que são bem baratos. E no geral essas cartas são bem baratas, pois elas são menos flexíveis ou elas são menos explosivas, mas tá tudo bem, a gente já tem toda a explosão de poder que a gente precisa com o nosso comandante. E pra comparar, né, nessa versão, no dia que eu tô gravando, a gente gastou menos de R$7 pra comprar os nossos goblins. E eu devo dizer, essa build aqui ainda assim é bem forte pra um deck casual, pois a gente pode flodar a mesa antes dos nossos oponentes reagirem. E como sempre, link na descrição pro deck Ultra Budget pra você dar uma olhada mais a fundo. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Pelo tamanho do roteiro, esse vídeo não deve ter ficado tão pequeno assim quanto eu esperava, né? Mas é um experimento que eu quis fazer há um bom tempo. Ambas as listas saíram bem legais, e se o feedback do vídeo for bom, eu tô animado pra falar de mais tribos no futuro aqui no canal. E caso você não tenha gostado de algo que eu falei aqui, né, acha que algo poderia ser mudado pra aumentar a qualidade desse tipo de vídeo, comente abaixo. Todo feedback construtivo é extremamente importante para os vídeos continuarem fluindo e o pessoal continuar assistindo. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. E não se esqueçam de me seguir no Twitter, por favor. O meu nick tá aí na tela. Obrigado pela sua atenção e até lá, eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!